Olá, sou Alexandre Apendino, vice-presidente da TOTS. Oi, sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing. E hoje estamos aqui em mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do Antes Tech do que Nunca. E hoje temos aqui com a gente Felipe Toasa, direto de Curitiba, com diversos MBAs, uma experiência vasta na área de tecnologia, e hoje é o vice-presidente de tecnologia do Madeira Madeira, um ícone, um exemplo do e-commerce no Brasil. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Com certeza é um prazer estar aqui com vocês. Que máximo. A gente que agradece. E eu já começo com uma pergunta super curiosa. Você começou a se envolver com a tecnologia tão novo? 11 anos de idade, é isso mesmo? É isso mesmo. Como começou isso? Então, eu já demonstrava interesse por coisas envolvendo eletrônica, tecnologia, desmontava coisas, né? Então, com, sei lá, 10, 11 anos, consertando o controle remoto de TV, que na época era... isso! E aí, meu pai foi lá e me colocou num curso de computação na época. Os bem antigos vão me entender, era um curso de MS-DOS. Tela verde? Tela verde, tela preta e verde, monitor de fósforo. Algo bem novo. E fiz esse primeiro e fui fazendo mais alguns, continuei fazendo alguns cursos, demonstrando interesse. Com 14 ou 15 anos de idade, eu fiz um primeiro curso de programação em Delphi, na época, que era uma das linguagens que despontava como algo mais moderno. E trabalhava muito não, mas trabalhava fazendo aí, basicamente, trabalhos de infra, que era, montava uma pequena rede, fazia montagem de computadores, formatação, instalava o Windows, então comecei com isso. E aí o interesse sempre veio vindo e continuei. Caramba, muito legal. E Felipe, aqui a gente vai nesse bate-bola. Obrigado por ter vindo de Curitiba para cá, né? Conta um pouco do Madeira Madeira, dessa história, porque nem todo mundo sabe o quão boa e bacana é essa história. Conta um pouco pra gente. Com certeza. Bom, a Madeira Madeira, ela é o maior e-commerce de imóveis da América Latina. Da América Latina inteira. Então, ela é um e-commerce nichado, a gente tem um segmento específico, e a gente fala que o nosso objetivo é ser o one-stop shop para casa. Então, quando a gente fala one-stop shop, de produtos a serviços, né? Que são os dois focos que a gente tem no momento. Então, a Madeira, ela é o único e-commerce no Brasil que trabalha com dropshipping em larga escala. Então, ela acabou utilizando a tecnologia de uma forma diferenciada perante aí o que se aplicava no mercado, para conseguir conectar mais de 500 indústrias ao consumidor, diferente do marketplace que conecta vendedores. A gente faz a conexão da indústria e é responsável por toda a operação logística. Então, ela começou a trabalhar com isso há muitos anos, em 2014 ou 2015, e vem investindo até conseguir chegar ao tamanho que está hoje, com certeza uma empresa de grande porte e despontando no cenário nacional aí, e internacional também. Eu imagino o volume de vendas feito num dia numa empresa como essa, hein? Por mês, são em torno de 300 mil vendas. Uau. Caramba, é muita venda. Muita venda. Bastante venda. E nesse bate-bola nosso, a gente gosta sempre dessa trajetória. Como foi sair dessa trajetória técnica para uma trajetória de vice-presidente de tecnologia, que é uma posição muito mais ampla, muito mais complexa, gestão de pessoas? Como é que foi essa sua trajetória e chegar num cargo super alto, que é esse cargo de vice-presidente? Tiveram alguns marcos, né, nessa minha trajetória. O primeiro marco que eu tive de transformação foi quando eu parei de trabalhar com infra e fui trabalhar com desenvolvimento. Então, isso foi em 2004, precisamente. Eu falei, acho que não quero mais continuar montando computador, trabalhando com rede. Achei que você ia falar que você não queria mais montar controle. Também. Falei, acho que tá na hora de mudar os ares, porque eu não me vejo fazendo isso por muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, falei, opa, aqui eu me achei, né? Me encontrei. Em 2011 foi meu segundo marco, e foi quando eu estava na TOTS, na unidade de Curitiba, e eu assumi minha primeira cadeira de gestão. Eu assumia a gestão da fábrica de software da unidade de Curitiba. Ali foi um susto, vamos falar, porque era uma pessoa extremamente técnica, né? Trabalhava só de uma forma técnica, e de repente eu tinha uma equipe
para liderar, não sabia direito como é que eu fazia isso, né? E agora, para onde que eu vou, para onde que eu corro? Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a entender algumas coisas. Primeiro fiz um MBA de gestão de projetos, né? Para melhorar habilidades técnicas de gerenciamento. Eu falo do gerenciamento técnico em si. E depois eu fiz um MBA que para mim foi transformacional, que foi um MBA de gestão de pessoas. E aí é onde a pessoa técnica saiu um pouco de campo, e é uma pessoa que começou a entender efetivamente a gerir pessoas, montar times e conseguir alavancar o trabalho através de um time forte, de um time robusto. E por falar em gestão de pessoas, como é teu estilo de liderança hoje? Existem várias nomenclaturas, eu não gosto de usar nomenclaturas específicas, né? Eu gosto de trabalhar com uma liderança colaborativa e transparente. Então eu gosto de trabalhar muito em conjunto com o time. E em conjunto com o time não é microgerenciamento, mas sim ser um ponto de apoio, então o time sabe que pode contar comigo. E uma liderança transparente, que é o que tá bom eu vou falar, e o que tá ruim eu também vou falar. Então todo mundo sabe qual é o cenário real e com certeza eu ajudo muito o time a buscar os caminhos corretos. Eu gosto muito de ajudar eles a quebrar os roadblocks que tem, então qualquer empecilho, qualquer entrave no meio do caminho, o time sempre sabe que pode contar comigo. É uma outra coisa que eu vejo muito é a liderança, por exemplo, né? Então, às vezes pode deixar também batido, mas eu acho que não. Existe um cenário onde há até um próprio respeito do time quando eles olham e sabem que você tá ali junto no mesmo barco, fazendo o que você... efetivando suas ações em cima do que você fala. Então, a gente fala muito que é walk the talk. Se você fala, você faz. Então, se você pega uma coisa e faz outra, o time já... o que tá acontecendo? Então, assim, realmente transparência, colaboração, ajudando o time, sendo realmente um ponto de apoio do time, para que eles possam extrair o máximo potencial. E um outro ponto é que eu gosto muito de entender as particularidades de cada um. Se você pega um time e coloca todo mundo na mesma caixinha, você vai extrair a média. Se você entende os detalhes de cada pessoa, você consegue extrair o máximo de qualidade do trabalho daquela pessoa, entendendo qual é o cenário dela. É uma pessoa que tem uma capacidade lógica muito grande, uma capacidade com pessoas um pouco menor. Você vai colocar ela para ser a tua interface geral com o público? Não vai. Você vai usar ela muito forte no aspecto técnico e vai deixar um pouquinho mais no backstage. Então você começa a olhar cada peça que tem essa pluralidade, acaba garantindo aí um time bem complementar, um conjunto forte que cada peça está no seu lugar e se junta de uma forma para potencializar o negócio. É um time grande. Como que tá fora do script aqui? Na essência, né? Madeira é uma empresa de tecnologia, né? Ou seja, óbvio que ela tem seu contexto de posicionamento, mas como é que é ser um CIO, né? Um vice-presidente numa empresa que respira tecnologia? Como é que? Porque seu dia a dia é o negócio, né? Porque assim, o front-end do negócio é o e-commerce, o back tem que funcionar, a logística é importante. 24/7, Black Friday, Natal, agendas fim de semana, você não pode parar nunca, né? Então não é como uma indústria que às vezes tem os seus momentos ali, você é 24 horas, como é que é o seu dia a dia liderando e administrando a tecnologia que é o negócio do Madeira Madeira? Sim, eu falo que é um desafio muito bom, tá? Então é muito desafiador porque justamente ela é uma empresa pautada em tecnologia. Então, a atividade dela é o varejo, mas o que move toda a empresa é a tecnologia, de ponta a ponta. Então, a responsabilidade em cima disso é muito grande. Você tem uma responsabilidade que qualquer coisa que não funcione vai impactar o negócio como um todo. Então, a estratégia de manutenção tecnológica, a estratégia de evolução tecnológica, o entendimento e criação dos roadmaps, junto com as áreas de negócio, junto com os times de produto, saber onde que você vai ter que investir o dinheiro, onde que você precisaria investir, mas não vai ter budget no ano. Então, é um desafio muito grande em conseguir encaixar todo esse quebra-cabeça para sempre extrair o máximo do potencial do que você tem de budget, do potencial que você tem de time, para conseguir fazer as melhores entregas para a companhia. E é aquilo. Uptime sempre é necessário, né? Eu sou aficionado por observabilidade, então o tempo inteiro sempre olhando se chegou algum alerta, alguma coisa, algum problema, atendo, querendo ou não, qualquer hora com os canais de venda fora significa milhões de vendas perdidas. Qualquer erro pode gerar milhões em prejuízos. Então você tem que orquestrar
todo esse contexto e garantir uma qualidade de software, uma qualidade de tecnologia muito ampla para você potencializar o negócio. Porque numa posição dessa, ou você está potencializando o negócio, ou você está sendo uma âncora para o negócio. E aí você tem que saber muito bem o lado que você vai ficar. Né? E a gente tem muito orgulho de ter acompanhado a trajetória de vocês como cliente. A gente não usa muito aqui, a gente não fala muito, a gente tem um podcast aberto, mas a história de vocês no varejo, essa transformação, o crescimento escalonado e rápido, e a TOTVS ter sido parceiro de vocês, a gente tem muito orgulho disso, a gente sabe, por você ter passado por aqui, né, você é um cara ainda mais crítico e a gente gosta disso, né, porque é esse feedback que faz a gente crescer. Mas a gente tem muito orgulho de ter vocês como clientes nossos, com uma velocidade que vocês tomam, com o volume, com a volumetria, tá? Mas, Rê, deixa você fazer a sua pergunta, que tem clientes, esse volume de negócios que eles transacionam é muito bacana, né? A gente vê isso, muito legal. Porque é muito intenso, né? E eu fico até me perguntando aqui, porque é uma rotina intensa, é uma volumetria intensa, né? Onde, de fato, se a tecnologia piscou, perde-se um bom dinheiro, né? Sim. E eu fiquei curiosa me perguntando como que você equilibra e como você equilibra os seus times para olhar para a manutenção de uma operação que precisa funcionar linear, perfeita, on time, e como que você equilibra tudo isso com o olhar de inovação, porque é um mercado pulsante também, um varejo, né? De muita transformação. Sim. Como que você equilibra a manutenção e a inovação? A gente se inspirou muito em algumas empresas do mercado, tá? E a gente, assim, como companhia, não é nem como área, como companhia a gente acabou entendendo alguns bens de grandes players do mercado para entender como fazer isso. Então, o primeiro ponto que a gente fala é o famoso You Build, You Run. Então, os times eles são responsáveis por desenvolver as inovações, as tecnologias e mantê-las. Então, não tem uma divisão entre time de sustentação e time de inovação. O time ele é responsável pelo todo. E aí, o time é o nosso efetivo, uma squad que vai entregar end-to-end. Time de produto, time de UX, né, atuando em conjunto com o time de engenharia, com o time de qualidade, responsável pelo end-to-end desse produto final. O outro ponto é como a gente tenta dividir o nosso contexto de tempo do time. Então existe aí uma grande empresa do mercado que eles têm uma regra que eles chamam de 60-20-20, que é 60% do tempo para desenvolvimento de novas features ou cenários de inovação, 20% para coisas não planejadas e 20% para manutenção técnica. Então a gente também tenta se encaixar. Tem áreas que a gente consegue fazer de uma forma melhor, tem áreas que ainda não, mas são alguns embasamentos que a gente olha para o mercado, faz sentido e a gente adapta para a nossa realidade. Então isso são contextos que eu acredito muito e que de uma forma geral a companhia também acredita muito nessas ideias, de manter realmente time unificado para trabalhar como um todo. Eu já cheguei a trabalhar antes da Madeira com times segregados, então a gente tinha muito problema no rollout do time de inovação para o time de sustentação, a qualidade do produto não era tão boa, porque depois que eu passei o problema não é mais meu. Então a gente realmente foi entender como que o mercado atua, como que o mercado trabalha e felizmente a gente tem sucesso. Tem pontos para ajuste sempre, né? Então não existe perfeição, mas a gente consegue sim trazer aí um bom resultado para a companhia dessa forma. Não é à toa que são líderes, né? Olha, não é à toa. Nada é por acaso, nada né? É por como acaso. Dizem. É bem para frente, até o modelo, pelo volume de financeiro de vocês, pelo crescimento, dá para perceber que é uma como se fosse uma startup, mas que se transforma numa grande empresa, mas o conceito que você usa, os conceitos de inovação, são bem parecidos. E o que você leva em consideração para contratar uma pessoa para sua área hoje? Porque você tem gerações e gerações, né, passando no mercado. O que você leva em consideração? Tanto hard skills como soft skills? Bom, quando eu olho para hard, eu vou olhar tanto o conhecimento da pessoa, quanto a habilidade dela em adquirir conhecimento. Porque em tecnologia o conhecimento se esvai em 6 meses. Né? O conhecimento que você tem hoje não necessariamente vai resolver um problema daqui 6 meses, 1 ano. Vire agora o nosso advento de IA, né? Que toda semana tem coisa nova, lançamento novo, então as coisas estão muito rápidas, muito aceleradas. Quando eu vou olhar para soft skill, eu preciso ver muito uma adequação da cultura da companhia. Então, assim, o quanto que a pessoa consegue efetivamente estar apta à cultura da companhia, o quanto ela vem num contexto que ela está disposta a agregar, né?
uma forma bem colaborativa, de uma forma construtiva. Então tem todo um contexto específico do quanto que ela vai conseguir realmente fazer uma vida longa dentro da companhia. Eu também gosto de contratar pessoas para construir jornada, e não para fazer tiro curto. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer jornada, né? De uma forma geral, minhas passagens nas empresas são duradouras, e eu também busco pessoas assim, porque no final consegue entregar muito mais no longo prazo. Também a gente tem um processo seletivo também inspirado em algumas empresas do mercado, que ele vem para assegurar principalmente essa questão da soft skill. Então, o hiring manager, ele é responsável pelo hard skill, pelo conhecimento técnico, né? Mas tem toda uma preocupação com a cultura da companhia, passa por diversas pessoas diferentes, diversas etapas, olhando alguns princípios, para que realmente a gente traga pessoas certas que vão ficar no longo prazo com a gente. Então, é um processo, que a gente fala, ele é um pouco mais demorado, mas a assertividade dele, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, foi muito grande. Assim, a gente tem números falando sobre tempo de tenure das pessoas, sobre esqueci o termo, agora que o LNPS que a gente fala, em relação aos líderes que vieram depois que a gente começou a trabalhar, utilizando essa forma de contratação, todos cresceram bastante. Então é justamente para cuidar do todo e trazer as pessoas corretas, mesmo que demore mais. É um processo bem avançado. Bem né? avançado. E aí eu fico pensando até sobre a construção da cultura, né? E a cultura, não só a cultura empresarial, mas a cultura da inovação, porque é o que vocês respiram a todo momento. Como que vocês constroem essa cultura de inovação, principalmente no time de tecnologia? Eu acredito muito que a inovação, ela vem para resolver dores do negócio. Então, assim, você não inova por inovar. É meio polêmico, mas eu defendo que as empresas não têm uma área de inovação dentro da área de tecnologia, que algumas têm. Eu acredito que a inovação, ela vem para resolver as dores do cliente, as dores da área A, B, C. Então, a proximidade com a área de negócio, a proximidade com entendendo o que teu business precisa, o que teu business faz, até trazer para a área de negócio uma dor que ela nem está vendo. Ele está convivendo com aquilo há anos e ele não sabe que aquilo é um problema. Isso sim é inovação. A inovação, ela vai vir para resolver um negócio. E pode ser algo relativamente pequeno que você tem, como pode ser algo gigantesco que vai mudar, vai reinventar a forma de fazer isso. Hoje de manhã eu estava numa reunião junto com algumas pessoas, inclusive o próprio CEO, a gente estava discutindo sobre a viabilidade de fazer uma mudança que para nós vai ser muito inovadora e vai trazer um resultado muito positivo. Um outro cenário de inovação, que esse já está no ar faz uns 8 meses, que eu posso compartilhar. Uma dor do e-commerce é a logística reversa. Né? Então, a logística reversa é um problema comum do e-commerce. Na metade do ano passado, a gente fechou o nosso CD de reversa. Hoje a gente não tem mais a logística reversa normal. A gente trabalha de uma outra forma de logística reversa com parceiros, onde a gente não precisa mais cuidar de todo o estoque de uma logística reversa, que basicamente todo o estoque, depois de entregue na casa do cliente, virava uma avaria definitiva. Então a gente utilizou uma ideia junto da área de negócio, uma grande dor que tinha, aplicou a tecnologia em cima disso e transformou toda a parte de evolução da companhia. Ele me contou esse caso, esse é um caso fantástico, né? O que eles conseguiram é disruptivo, nem todo mundo vai querer passar por isso, mas é algo realmente disruptivo, a forma como vocês pensam, a velocidade, a tomada de risco do negócio é muito legal e assim, é um case a ser muito mais valorizado no Brasil pelo sucesso, óbvio, vem aquelas empresas globais, né? A gente tem muito orgulho do Brasil aqui, a gente é um apaixonado pelos cases de sucesso brasileiro. E às vezes a gente vê aí nas escolas, né, nas palestras, essas empresas globais falando e a gente tem algo muito interessante. E aproveitando esse gancho, o que você acredita que vai ser o papel de um vice-presidente de tecnologia daqui 10, 20 anos? Quais vão ser os skills, né, que se espera dessa pessoa? Sei que muda muito rápido, né? A IA vai vir, daqui 5 anos talvez a gente vai estar falando de outra inovação, computação quântica e em conjunto com a IA, mas o que você acredita que vai fazer com que esse executivo se mantenha atualizado, se mantenha nessa cadeira de alto executivo e que vai fazer essa adaptação para continuar performando no mercado?
além do skill técnico, do olhar para a tecnologia, do olhar o que são as evoluções tecnológicas do mercado, é o head de tecnologia, que ele vai estar cada vez mais conectado com o negócio e realmente sendo um grande agente para fazer um processo de aceleração do negócio. Eu acho que esse é o melhor termo. Então, a área de tecnologia, o head de tecnologia, que estiver muito mais conectado com o negócio, trazendo uma aceleração e não olhando não só o quando, mas o quão rápido ele precisa trazer o subsídio para fomentar o negócio, para que o negócio acabe se destacando perante os concorrentes dele, esse é o head de tecnologia que vai se destacar. Eu falo muito, assim, às vezes as pessoas de tecnologia não gostam, eu falo, tecnologia não resolve tecnologia resolve negócio. E aí o pessoal às vezes se incomoda um pouco, eu falo, não, a gente está aqui para trazer soluções para alavancar o negócio, para fazer com que o negócio cresça rápido. E esse head de tecnologia que olhar isso muito forte, conseguir ser muito rápido nessas ações, para que você não perca janelas de oportunidade, é o cara que vai estar sempre despontando junto no mercado, conectando com as tecnologias para fazer isso. A gente vê isso, né? A gente fez um podcast já com CIOs que se transformaram em COOs. Eles conheceram tanto o negócio acontece que eles... bastante. Exato, acontece bastante. Ele acaba conhecendo tanto o negócio que ele vai para a operação. Como você disse, a tecnologia acaba sendo uma base, é óbvio, né? Você tem o alicerce, mas ele acaba dominando tanto o negócio que ele assume funções do negócio. As estratégias. E deveria acontecer mais, na verdade, né? A gente acredita muito. Porque acho que a tecnologia, de fato, é um meio da transformação. A partir do momento que você conhece o negócio, coloca a tecnologia, você só impulsiona o resultado de uma forma muito mais acelerada, né? E eu acho que ainda tem profissionais que não fizeram esse estalo sobre não ser simplesmente um fornecedor de soluções de uma área, mas ser a pessoa que vai trazer um olhar consultivo do negócio, né, Felipe? Exato. Muito importante e também mesmo. como que ela pensa nesse olhar consultivo. Porque você tem várias formas de olhar. Por exemplo, eu posso olhar um problema e querer, se eu melhorar 10% aqui, eu vou melhorar o negócio e resolver o problema dele. Mas será que esse 10% é o suficiente? Será que ele não deveria repensar a forma como que ele está servindo a tecnologia? Então, o exemplo da logística reversa que eu citei ali foi simplesmente jogar fora toda a logística reversa que tinha e construir uma nova. Então a gente fala muito sobre esse salto, né? Não vou melhorar um pouquinho, eu vou melhorar 10 vezes esse processo que eu tenho, vou mudar essa iniciativa inteira. Então isso acaba passando muito junto nessa conexão tecnologia e negócio. Então o head de tecnologia conseguir efetivamente ajudar nessa construção, ele vai se destacar. Mas que cultura de inovação, hein? Porque tomar essa decisão de jogar fora tudo que se tem no processo da logística reversa e construir, eu fico pensando como foi essa tomada de decisão, né? É brilhante isso. Isso mostra que, de fato, é uma companhia que está muito à frente do mercado, né? Ele está com os sistemas corretos, com um vice-presidente correto, com a cabeça aberta. Se ele não tem esse sistema pronto, não consegue. Isso aqui poderia ficar o dia inteiro conversando aqui, porque passa muito rápido o tempo. Quando a gente escuta lá, demora um pouquinho mais, né? Mas aqui conversando, o papo é bom, é sempre muito gostoso estar com você, até por tudo que vocês fazem. E a gente tem uma pergunta sem filtro aqui, né? Ela sempre vem. E hoje a produção pediu uma pergunta um pouco diferente. Se você tivesse que começar a trabalhar numa empresa e você preferiria desenvolver o stack completamente novo, ou seja, ir começando tomando o risco de desenvolver um stack completamente novo, ou você prefere o desafio de ter o stack do legado e conviver com o novo, e você é um cara movido a desafio, se você pudesse escolher, o que você preferiria? Não, vou construir do zero, óbvio, tem limitações de orçamento tradicionais, mas o que você preferiria como desafio? É muito uma avaliação em cima do que existe, tá? Então, eu gosto muito de olhar o cenário, olhar o contexto. Então, por exemplo, a gente tem sistemas legados hoje, que a gente está no processo de substituição, então a gente está em transformação e até olhando o que a gente chama do framework de make or buy, ou build or buy, depende do cenário, entendendo se faz sentido construir, se faz sentido adquirir a ferramenta do mercado. E eu tenho legados que eles não são um problema, que eles suportam a empresa tranquilamente. Então, se fosse pegar uma startup do zero, você falou, olha, sistemas legados,
avaliar o que eu tenho ali que impulsiona a companhia, que garante a convivência da companhia pelos próximos N anos, e o que realmente já é um problema, já é uma âncora na companhia que eu tenho que fazer um processo rápido de substituição. Nessa avaliação, eu sei onde que eu preciso colocar esforço, onde que eu preciso colocar dinheiro e onde que eu vou fazer o resultado mais rápido. Então, é esse tipo de avaliação. E até depois o como. Digamos que seja 50-50, né? Uma hipótese. Metade vai ficar legado, metade eu vou fazer do zero. Ok, mas eu vou fazer do zero como? Eu começo a fazer uma parte do zero, se comunicando com o legado para ir fazendo esse processo de desidratação dele, fazendo essa decompilação dele, ou será que eu vou ter que fazer um Big Bang? Então é muito uma avaliação daquele contexto para realmente trazer a resposta mais efetiva para aquele caso. E aí, se fosse, digamos, uma empresa totalmente do zero, que não tem legado, nada, estamos fazendo do zero, uma avaliação muito forte em relação a o que faz sentido eu construir dentro de casa e o que faz sentido eu olhar para o mercado. E daí é o make or buy. Pegando exemplo, vou construir um RP? Não faz sentido construir um RP. Mas eu tenho uma aplicação core que precisa integrar com o mercado como um todo. Esse cara eu vou construir as integrações, porque para mim faz mais sentido controlar essa cadeia. Então... Cabeça boa, né? Nossa. E é difícil porque nem sempre o sistema com a tela mais bonita é o melhor, e essa cabeça do Felipe, quando a gente conversa com ele, é sempre fantástico, a gente encontra os clientes, e nem todo mundo pensa assim, né? Tem muito CIO que tem aquela cabeça, saiu no Gartner, é o melhor, eu vou usar. E a cabeça do Felipe perto do pessoal da Madeira é realmente única e diferente. É uma cabeça que olha, de fato, para o resultado, né? E para o resultado a curto, médio e longo prazo, né? Pelo que eu estou entendendo. Tem que ser. Tem que ser. Felipe, e deixa eu te falar que a gente tem uma espécie de biblioteca onde a gente pede os convidados e convida vocês a compartilharem com a gente o que te mantém atualizado, onde que você busca um novo conhecimento, onde que você se inspira, qual tipo de evento que você vai, enfim, compartilha com a gente um pouquinho aí dessa biblioteca para que quem está nos ouvindo também possa se inspirar e continuar inspirando aqui. Uhum. Bom, eu acabo lendo muitos artigos, tá? Então artigos variados que são lançados, artigos universitários, publicações de mercado, até o próprio Gartner que você citou, eu acabo lendo muito. Eu faço muito bench com outras empresas, com outros heads de tecnologia, e agora exatamente eu estou para começar um MBA novo, faz um tempinho que eu não estudo, um MBA focado em transformação de empresas impulsionado pela IA. Então, depois de alguns anos aí voltando a estudar, e além de alguns livros, né? Então, sempre buscando aí informações, lendo também. Posso recomendar um livro? Opa, por favor, deve! Pra isso. Então, um livro que me ajudou muito a companhia. Então, ele mexeu muito com a cabeça de todo mundo na Madeira. Um livro chamado Working Backwards, que foi escrito por 2 ex-executivos da Amazon. A gente depois até acabou contratando uma consultoria deles. Ele é extremamente interessante no viés de como que a gente organiza uma companhia e como que a gente olha para o cliente, como que a gente realmente tem uma visão crítica em relação ao cliente e coloca o cliente em primeiro lugar. Nossa, interessantíssimo. Working Backwards. Working Backwards. Esse é o nome do em português? Saiu, acho que ano passado, a versão em português, que é Obsessão pelo Cliente. Obsessão pelo cliente. Que máximo. Tá na nota, vamos colocar na lista lá. Obsessão pelo cliente, pessoal. Vou até reforçar aqui para não ter erro. Porque em inglês, às vezes, nem todo mundo consegue ler, né? Sim. Tem essa dificuldade, mas saindo em português... Nossa, apesar já que apesar que o IA hoje... Esse problema tá mais fácil. IA, me traga aqui o livro em português, na minha linha, da forma com que eu entenda. Felipe, foi genial, cara. Muito obrigado por ter vindo de Curitiba até aqui, ter a sua parceria, você contar, abrir, a gente poderia ficar de novo uma tarde conversando contigo. E fica a mensagem para todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente, um belo case brasileiro, um orgulho brasileiro que a gente deveria respeitar mais e considerar muito mais. É isso mesmo. Bom, só agradeço, parabéns pelo trabalho, eu saio daqui inspirada porque ficou muito claro que vocês olham e respiram uma cultura de inovação, uma cultura flexível, uma cultura que se coloca em teste a todo momento para poder buscar caminho, colocando o cliente no centro. Então, obrigada por compartilhar, espero que a gente possa ter uma segunda versão aí desse podcast com você, viu, Felipe? Bom, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês, aprendendo com vocês também e fico à disposição. Obrigada. Valeu, Felipe. Obrigado. E você que acompanhou a gente até aqui, sigam, curtam, compartilhem a gente nas redes sociais. É isso mesmo. A cada 15 dias, um novo episódio com uma pessoa que está fazendo história e que podemos também conhecer um pouco mais. Obrigada. Valeu, pessoal.